Olá, e hoje nós vamos falar sobre as perguntas poderosas para a alta performance. O que você tem que fazer, quais perguntas você tem que fazer, como você tem que fazer para os seus liderados, para que você possa conhecê-los melhor cada dia e assim realmente tirar a alta performance deles. E já aproveitando, você que ainda não é nosso aluno, quer ser nosso aluno, se inscreva no nosso canal, curte este vídeo e ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações de novos vídeos. Então, começando aqui, algo importante que você tem que implementar na sua liderança é o hábito de fazer perguntas para o seu time. E perguntas diárias, se possível. Se você tem uma equipe pequena, aproveite que o tamanho dela é menor e vá em cada um no seu posto de trabalho e converse com ele 2, 3, 5 minutinhos todos os dias para que você possa ir conhecendo melhor, construindo uma confiança entre você e ele, né? Então, é algo que eu utilizo muito para realmente poder entender mais de cada um. E quando você começa a entender mais de cada um, nessas conversas você consegue também trazer pontos de vista, visões, experiências compartilhadas para que eles também possam estar superando seus desafios. Então, algo que eu gosto bastante de fazer é chegar e bater um papo assim de 2, 3 minutos, no máximo 5 minutinhos com cada um deles. E esse papo, ele de preferência tem de ser diário, né? Você chega e pergunta: "Oi, José, tudo bem? Como é que você tá? E a sua esposa Maria, como é que vai?" Né? "Ela vai bem, não sei o quê. E aí, seus filhos? E na escola, como que eles estão indo? E o que eles estão fazendo agora? Qual é a fase que eles gostam de brincar?" E aí eles começam a falar um pouquinho mais. Num outro dia, você chega e você continua a conversa. "E aí, José, tudo jóia? Beleza? E aí, cara, me fala aí quais são os seus sonhos, o que você tem planejado aí com a sua família, o que você gostaria de fazer?" E aí eles vão começar a falar. Meu próximo sonho é comprar um carro. Eu gostaria de, nas próximas férias, viajar para a praia. Agora a nossa meta é comprar o PlayStation 4 para o meu filho. E assim por diante, você vai começar a entendê-lo um pouquinho mais. Até mesmo quando você vai ver que conforme você vai se comunicando com eles, conhecendo eles um pouquinho melhor, eles vão começar a se abrir um pouquinho mais, trazer situações que muitas vezes você pode ajudá-los. Por exemplo, já tive em situações que a pessoa se abriu e falou: "Nossa, eu não estou conseguindo enxergar a cor do dinheiro, por mais que eu ganhe, por mais que eu seja promovido, receba aumento de salário." E aí, nesses momentos, o que eu fiz? Eu rapidamente fui trazendo insights, indicando locais para estudos de onde a pessoa possa encontrar como se controlar financeiramente, fui trocando ideias também, né? Porque eu também já passei por situações financeiras difíceis, e aí o que eu fiz para controlar melhor o dinheiro? E aí você vai compartilhando, vai trazendo a sua experiência de vida e você vai vendo aos poucos a pessoa falar: "Olha, aquilo deu certo, aquilo não deu certo, esse aqui eu apliquei, agora já estou conseguindo juntar dinheiro." Então essas foram as respostas que eu também fui recebendo ao longo da minha trajetória com os meus liderados, né? Então isso é muito importante. Importante também que você marque. Se você tem uma equipe muito grande, você não consegue falar com todos durante um dia, você tem que dividi-la. Na segunda-feira eu falo com 5, na terça eu falo com outros 5, na quarta com outros 5. Marque com quem que você já falou, para que você não esqueça de ninguém, para que você realmente engaje todo mundo com você e não crie um sentimento: "Olha, ele fala com fulano, mas não fala comigo", né? Então isso é extremamente importante. Aproveite também esses momentos para que você descubra quais são os sonhos deles, né? Os sonhos de verdade, porque é tão gostoso a gente poder trabalhar para realizar um sonho. E quando você começa a ver na sua equipe as pessoas que mais
tem um alto desempenho, que mais bate em meta, pode ter certeza, você vai começar a descobrir que elas têm sonhos a serem atingidos possíveis, mas que naquele momento talvez está um pouco distante, ela tem que se aplicar mais para ela alcançar, e ela vai alcançar. E você vai começar a perceber que as pessoas que não têm sonho ou têm sonhos muito pequenos, elas engajam menos, elas entregam menos. E aí você tem que aproveitar para trabalhar esse sonho dela, para trazer que é possível, né? Então, esse é um outro ponto muito importante que você tem que fazer no seu comando para você estar engajando, motivando e trazendo para eles a realidade, que realmente tudo é possível. Às vezes você tem que planejar um pouco mais, mas é muito bom a gente entender disso. Outras questões que você vai entender também durante as conversas e durante os treinamentos é que, às vezes, para essa pessoa, para determinadas pessoas, mais vale um reconhecimento, um presente, do que um aumento de salário. E aí, você vai começar a descobrir como motivá-los mais ainda, através de um presente, por exemplo. Eu já tive casos em que, ao invés de eu dar um aumento de salário, eu paguei uma viagem para a pessoa e para a família dela. E ali engajou muito mais, fez muito mais sentido, porque era algo que, se ele fosse tirar do próprio salário para fazer, ele acabava não fazendo. Mas quando eu fiz isso, eu não deixei apenas uma pessoa feliz, eu deixei uma família inteira, e com o melhor, com memórias para sempre, memórias felizes, construídas juntas. Então, você também tem que ter essa percepção. Então, tenha em mente fazer perguntas sobre a família, fazer perguntas sobre os sonhos, sobre o que mais ele gostaria de estar desenvolvendo na profissão e na carreira. Então, esse é muito importante, porque às vezes você está com uma pessoa que ela já é pleno, ela é sênior, e ela tem desejo de gestar, de fazer gestão, de ser um líder. Então, você comece a prepará-la antes, caso você tenha essa possibilidade na sua empresa, e você vai conseguir engajá-la mais ainda. É importante também a gente entender aonde essa pessoa está inserida, o que realmente faz sentido para ela. Em que sentido? Por exemplo, para que time ela torce, né? Como que são os amigos dela, para que tipo de música que ela gosta. Enfim, quanto mais você conhecer sobre os seus liderados, mais fácil vai ser a interação, mais fácil vai ser para você estar falando a língua delas, mais fácil vai ser para que elas te compreendam também, né? E aí você tem algo a mais do que outros líderes. Você vai, como líder, você vai estar entregando mais para ela. Vou contar um caso rápido aqui para vocês. Quando eu estava na multinacional, a última pessoa que eu contratei lá era uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, e eu já percebia, na maneira com que ele trabalhava, engajado e tudo mais, que ele tinha um perfil empreendedor. E o perfil empreendedor, ele é legal tanto para empreender no CNPJ dos outros ou no próprio, né? Porque ele realmente se vê comprometido com a empresa, com as tarefas, ele corre atrás, ele resolve e ele alcança todos os seus objetivos. E um dia cheguei no setor e eu vi essa pessoa de uma maneira diferente. Ela não estava com aquele espírito empreendedor, automotivada, e eu fiz, o que eu fiz? Eu chamei ele para conversar. E aí não foi uma conversinha de 5 minutos, né, 3, 5 minutos, que nem a gente está falando aqui. Eu tirei um tempo maior e eu não chamei ele para conversar nem na minha sala, nem numa sala de reunião. Eu tirei essa pessoa para conversar num gramado, tinha um gramado lindo lá naquela multinacional onde eu trabalhava, com bancos, e eu fui até aquele gramado, sentamos no banco, e aí eu comecei a conversar com ele, entender o que ele estava passando com ele, porque ele era e é um ótimo profissional, muito inteligente, e ali ele abriu alguns pontos que ele estava passando uma situação na área particular, né, na sua área pessoal, e que não tinha como afetar o ânimo dele, pelo que ele estava passando, afetaria.
E ali eu pude deixar claro para ele o quanto ele era valioso para nós, o quanto a gente acreditava nele, o quanto nós apoiávamos ele nessa situação. É claro que não poderíamos resolver, porque era uma situação muito particular, mas a gente estava ali, pronto para o que ele precisasse para ajudá-lo. E aí, a partir desse dia, eu fui, assim, considerada por ele o melhor líder que ele teve na vida dele. Tanto que depois eu saí da multinacional, montei a oficina mecânica, isso já faz quase 5 anos, e até hoje ele vem pedir conselhos para mim, né? Ele já saiu de lá, já foi trabalhar em outra empresa multinacional, agora abriu o próprio negócio, é um aluno meu, enfim, mas é uma pessoa que ele me vê como líder porque tive atitudes de realmente entender e ajudá-lo em todos os momentos. Então você quer ter o time engajado com você, o time disposto a entregar o melhor, a alcançar a alta performance, você tem que fazer esse esforço de conversar com eles, de entendê-los e de conversar na língua deles. E aí você pode falar assim para mim, hoje eu já assisti às suas aulas de segunda, de terça, enfim, e eu entendi que eu sou um dominante alto, que eu não sou uma pessoa voltada para ficar tão preocupada com a pessoa, quero mais a meta. E eu falo para você, meu dominante é altíssimo, né? Na escala de 0 a 100, ele é 83. É um dominante já numa categoria de característica arrogante, de características que eu não quero nem saber do outro. Então, se eu conseguir me adaptar, se eu conseguir entender que certas atitudes elas são necessárias para que você alcance a alta performance, para que você tenha o seu time engajado, para que realmente você tenha um ambiente de trabalho muito bom, que foi isso que eu consegui quando eu comecei a entender e a praticar tudo isso. Você vai até esquecer que você é um dominante alto, você vai até esquecer que em muitos momentos você não, seu perfil natural não é um perfil voltado para pessoas e sim para metas. Você vai começar a ser uma pessoa diferente, porque você, é claro, conheceu o seu natural, mas todos nós podemos nos adaptar. Então, essa é uma mensagem que eu deixo aqui para vocês, perguntas poderosas que vocês vão estar fazendo durante o dia a dia, né, durante os treinamentos, a entrevista, enfim, sempre busque conhecer mais das pessoas que estão trabalhando com você, seja seus liderados, seja pessoas acima ou pessoas de mesmo nível, para que você possa realmente atendê-los da forma com que eles gostariam de ser atendidos, para que você possa sempre tirar o melhor da situação em prol de uma meta, né, de uma maneira correta, de uma maneira harmoniosa, né? Então, essas são as dicas que eu deixo para você, que eu compartilho da minha experiência com você, pois foram elas que realmente fizeram eu atingir um outro nível no meu comando, na minha liderança e principalmente nos meus resultados. Quando eu aprendi isso, não teve ano que eu não bati minha meta. Porque quando você sabe da pessoa, você sabe se comunicar direito, você bate a sua meta. Todo mundo trabalha em função de bater a meta da empresa, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para você hoje. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, siga o nosso canal, se inscreva aí e ative o sininho.